Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a este debate desenvolvido pelo Centro para a Democracia e Direitos Humanos, onde hoje trazemos a reflexão um tema extremamente preocupante, que são as alegadas execuções de pescadores em Cabo Delgado. Se confirmadas, estes crimes são uma grave violação de direitos humanos e exigem uma investigação e resposta imediata. E para nos ajudar a debater sobre este tema, convidamos sim, vamos receber o Abdul Tavares, representante do Centro para a Democracia e Direitos Humanos na zona norte do país, concretamente em Cabo Delgado, que passo a cumprimentar. Abdul, muito boa tarde, muito obrigada por aceitar o convite e para estar aqui conosco e para trazer atualizações deste caso. Certo. Abdul, começo por pedir que nos explique o essencial. Sabemos que é um tema preocupante e sensível, mas o que sabemos até agora, Abdul, sobre estes incidentes em Cabo Delgado? Que informação chegou ao CDD? Que informações estão confirmadas até agora? E se existem algumas provas, como chegou ao Abdul e ao CDD essas denúncias dessas alegadas execuções? Estas alegações de mortes de cidadãos civis e também recebemos a partir de monitores comunitários dentro desses três distritos, nomeadamente o distrito do Ibo, o distrito de Kisanga e também o distrito de Macomia. Então, as notícias que nós recebemos apontavam por execuções sumárias por parte de forças de defesa e segurança, de forma particular a Marinha de Guerra, de pescadores dentro desses três distritos, mas com maior incidência para o distrito de Ibo, onde algumas informações apontam para a morte de 43 pescadores, e outras informações apontam para a morte de 18 pescadores. E é exatamente por causa desta divergência de números que o CDD fez uma denúncia pública para que as autoridades competentes se ocupassem em fazer um inquérito, uma investigação para trazer informação credível e oficial para as pessoas, para as comunidades estarem informadas sobre o que realmente terá acontecido. Como disse muito bem na sua introdução. Sim. Há dados sobre quantas vítimas poderão estar envolvidas, quais os distritos afetados, os distritos mais afetados? Sim, eu dizia que os números são contraditórios. Temos informação de até 43 mortes confirmadas, mas também temos outras informações que apontam para 18 mortes confirmadas e vários sobreviventes. E os distritos, o principal distrito que foi afetado é o distrito de Ibo, na zona litoral da província de Cabo Delgado, e também o distrito de Kisanga e o distrito de Macomia. E Abdul, os relatos citam o envolvimento de elementos da Marinha de Guerra. Que avaliações o CDD faz sobre estas alegações? Bem, na verdade, são alegações preocupantes, preocupam a sociedade, em primeiro lugar, pelo facto das forças de defesa e segurança no seu todo terem este mandato de proteger o direito à vida. E quando o Centro para a Democracia e Direitos Humanos recebe informação de que estas atrocidades provavelmente tenham sido
perpetrados por forças de defesa e segurança que têm este mandato de salvaguardar o direito à vida, isso nos preocupa bastante, porque acabamos estando reféns de quem deveria nos defender, em primeiro lugar. Em segundo, é mais preocupante ainda porque nós precisamos de informação que vem do conflito, que vem deste tipo de incidentes para podermos fazer o nosso trabalho. E as forças de defesa e segurança que estão lá no terreno, que deveriam partilhar esta informação, não partilham. E isto acaba não só complicando o trabalho do CDD, como também acaba retirando de alguma forma a credibilidade das nossas forças de defesa e segurança, porque a comunicação acaba chegando com algum ruído. Estamos, por exemplo, já sensivelmente há um mês desde que esses acontecimentos foram reportados, mas ainda não tivemos nenhuma reação oficial por parte das forças de defesa e segurança a falar sobre estes assuntos, sobre qual é o ponto de situação, o que é que se fez, se as informações realmente são verdadeiras. Tivemos informação, por exemplo, da deslocação do governador da província de Cabo Delgado, da tentativa de deslocação do governador da província de Cabo Delgado para ir visitar as possíveis vítimas destas atrocidades, mas depois acabamos tendo também a informação de que não foi possível ir lá por causa da situação de segurança que não era das melhores naquela altura, mas depois não houve nenhum seguimento em relação a este ponto, o que nos preocupa porque não só não temos informação, como também a nossa maior preocupação está no facto de as autoridades não darem seguimento a estas questões extremamente sensíveis que lidam com o bem mais valioso que todos nós temos, que é a vida. Abdul, já tivemos uma comunicação oficial. O que se espera que o Estado faça neste exato momento? A primeira coisa que o Estado já deveria ter feito desde que essas informações começaram a circular era, na verdade, comunicar com a população para dar o ponto de situação sobre o que é que realmente aconteceu, quantas vítimas e qual é o tipo de apoio que as famílias receberam. E o que é que está-se a fazer para se responsabilizar as pessoas ou os elementos das forças de defesa e segurança que perpetraram estes incidentes. Não tivemos estas informações. O CDD ainda aguarda o pronunciamento oficial das forças de defesa e segurança e também do governo ao nível da província de Cabo Delgado e até, por que não, o Ministério da Defesa Nacional. Aguardamos que nos apareça para dizer o que é que realmente terá acontecido, quais foram as motivações para que tais atos tivessem lugar e quais são os caminhos que estão a ser seguidos para responsabilizar os principais infratores. E isto até hoje, falo de sensivelmente um mês depois. Essas alegações foram recebidas no início do mês de setembro, estamos a falar entre os dias 2 a 8 de setembro de 2025, e até hoje não surgiu nenhum pronunciamento por parte das autoridades. Estamos a falar do dia 20 de outubro de 2025. Isso nos preocupa, mas não vamos parar de fazer a pressão que temos vindo a fazer, que em primeiro lugar consistiu em escrevermos esta denúncia pública que fizemos circular na esperança de que as autoridades aparecessem a dizer alguma coisa a respeito destes tristes acontecimentos.
não aconteceu, vamos nos organizar para pressionar as outras entidades que têm esta responsabilidade e até colaborar com instituições como a Comissão Nacional de Direitos Humanos para juntos fazermos um trabalho de inquérito para percebermos qual é o mote desta situação e qual é a advocacia que nós podemos fazer para que as pessoas e instituições que estiveram envolvidas nestes incidentes sejam devidamente responsabilizadas. Sobre esta pressão que o CDD está a realizar e esta denúncia que foi feita em jeito de publicação, quando da denúncia o CDD fala da necessidade da realização deste inquérito que acabou de citar, que seria um inquérito independente e imparcial. De que se trata este inquérito na prática? Como é que seria realizado e quem estaria por frente? Nós estamos a falar, na verdade, de um direito inalienável, o direito à vida. E quando recebemos informações de que estes incidentes foram perpetrados pelas forças de defesa e segurança, obviamente que as instituições que devem fazer esta pesquisa ou este inquérito devem ser organizações ou instituições independentes do governo, mas este papel, quando nós fazemos a denúncia pública, a principal instituição que nós esperávamos que viesse à tona também para abrir um inquérito seria a Procuradoria-Geral da República ou a Procuradoria Provincial da República aqui em Cabo Delgado. Infelizmente, não tivemos esta informação de ter sido aberta um inquérito por parte da auditoria. Por isso mesmo, com esta denúncia, nós chamávamos a atenção não apenas para as instituições nacionais que lidam com questões de violação de direitos humanos, mas também a comunidade internacional, porque, como disse no início, o direito à vida é um direito consagrado dentro da nossa Constituição da República e deve ser salvaguardado. E Moçambique está dentro de vários pactos internacionais, é signatário da Carta Internacional, da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, é também signatário do Pacto Internacional sobre os Direitos Humanos e isto deve sensibilizar toda a comunidade internacional a procurar formas de participar deste inquérito, a procurar formas de se interessar sobre o que está a acontecer em Cabo Delgado e, principalmente, defender o direito à vida. Então, o inquérito que nós estamos aqui a referir-nos dentro desta denúncia pública é, na verdade, um inquérito por parte da Comissão Nacional de Direitos Humanos, por parte de instituições que lidam com direitos humanos, como o próprio Centro para a Democracia e Direitos Humanos, mas também por parte daqueles órgãos do Estado, como a Procuradoria-Geral da República, que devem fazer este trabalho de investigação e de abrir um processo para chegar à verdade material e punir, ou entregar este processo às instituições da administração de justiça, como os tribunais, para punir esses atos hediondos. Então, o inquérito tem esta base, em primeiro lugar, trazer a verdade material, mas também sinalizar de que quem violar direitos humanos, não só em Cabo Delgado, como em todo o país, em todo o mundo, deve ser responsabilizado, deve pagar por esses atos.
de responsabilidades podem resultar destes inquéritos caso essas alegações se confirmem? Bem, as responsabilidades são essas que eu citei. Em primeiro lugar, essas pessoas devem ser levadas à vara da justiça para serem julgadas e condenadas. Caso as provas ou o inquérito se mostre que houve realmente estas ações. Em segundo lugar, nós esperamos que haja uma proteção e assistência às famílias que perderam seus entes queridos dentro desses atos, e também fornecer esta proteção e assistência àqueles que estão feridos e se encontram dentro das suas comunidades ainda. E afetadas. Geralmente, quando tragédias como estas acontecem e quando há alegações de agentes de segurança ou de Estado envolvidas, represálias são muitas das vezes o que as comunidades sofrem. Já há alguma denúncia de que as comunidades estão a ser impedidas de contribuir para as investigações? Já há alguma denúncia de represálias que estas comunidades estão a sofrer? Obviamente que este tipo de situações são extremamente complicadas. E como bem dizias, quando envolvem as forças de defesa e segurança, fica uma situação mais crítica ainda. Só para teres uma noção, nós estamos a falar de trabalhadores da pesca, estamos a falar de pescadores, ou seja, o trabalho dessas pessoas é feita e a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família é feita através do mar. Em primeiro lugar, é o medo que esses pescadores têm de voltar para os seus postos de trabalho, que é o mar, porque têm medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com os seus colegas que foram pescar e não regressaram. Em segundo lugar, temos também esta questão das pessoas terem medo de denunciar esses atos porque podem sofrer represálias. Temos vindo a receber informação neste sentido. As pessoas têm medo de tirar provas, ou seja, fazer filmagem, fazer fotografias sobre isso, de serem arrancados os seus aparelhos. Então fica uma situação extremamente difícil, porque essas situações estão a acontecer, mas o acesso a essas zonas para se fazer as reportagens, para se fazer as denúncias públicas para esses atos, ainda continua a ser um grande desafio. Que medidas o CDD defende para garantir que casos como estes não se repitam? Bem, as medidas, na verdade, são, em primeiro lugar, esse tipo de atos devem ser esclarecidos. Há uma grande necessidade de o governo ou as autoridades das forças de defesa e segurança comunicarem com as populações, com as comunidades, quando esse tipo de casos são despoletados. O silêncio das autoridades acaba chegando como conivência para nós da sociedade civil, mas principalmente para as comunidades afetadas. Em segundo lugar, temos de olhar para a forma como as nossas forças de defesa e segurança fazem a sua intervenção dentro dessas comunidades. A principal função é de defender a vida das comunidades e não tirar esta vida. Então, defendemos que as formações das forças de defesa e segurança devem ter esta sensibilidade
para com os direitos humanos. Pensamos que este é um ponto que deve ser uma medida que o governo ou as forças de defesa e segurança devem tomar a partir de então, mas principalmente a comunicação sobre o que é que está a acontecer em Cabo Delgado, para evitar especulações, para trazer mais transparência para as comunidades. O último ponto que já me referi um pouco no início é a revisão dessas regras de intervenção por parte das forças de defesa e segurança. É necessário reforçar as regras de engajamento e conduta operacional das forças de defesa e segurança e deve haver esta formação obrigatória e mecanismos de supervisão que assegurem a conformidade com o direito internacional humanitário e a defesa e a salvaguarda dos direitos humanos de forma geral. Muito obrigada, Abdul, pela sua intervenção e pelos esclarecimentos. Encerramos assim o nosso debate, onde estávamos em conversa com Abdul Tavares, representante do CDD na zona norte do país, ele que está em Cabo Delgado a acompanhar de perto as investigações das alegadas execuções de pescadores em Cabo Delgado. Ele poderá entrar dentro em breve para dar mais atualizações, mas ao que deixou ficar é que até agora não existe um pronunciamento oficial e que se aguarda e também que apela para que haja assim um inquérito imparcial e independente para esclarecer, afinal de contas, o que aconteceu, mas também deixou ficar um pouco daquilo que tem sido o atual ambiente, que é de medo dentro das comunidades, principalmente quanto os mais afetados, que são os pescadores, que sobrevivem através da atividade de pesca, mas atualmente vivem com medo e não podem se fazer ao mar, pois temem também ser mortos, não é? Depois de verem os seus companheiros terminar com o mesmo fim. Encerramos assim, mas prometemos voltar com mais atualizações. Não é o fim, o Abdul vai passar a partir de hoje a trazer atualizações sobre Cabo Delgado, uma província que infelizmente não falta notícias. Se bad news significam as notícias boas, então Cabo Delgado está cheio de notícias para trazer e daqui a algum tempo ele vai se entrar toda a semana para atualizar a situação de Cabo Delgado, que tanto preocupa-nos a todos. Encerramos assim este debate e até a próxima.